noite, bem-vindos a mais um programa terça à noite, Jorge à conversa com o pastor Hélder Luca. Nesta noite nós temos o pastor Hélder Luca. Boa noite, Hélder. Boa noite. Boa noite. Tivemos aqui alguns percalços, tivemos que procurar aqui outro programa para podermos estar à conversa. É que certamente quando as coisas encontramos aquela aflição, aquele aperto, significa que o programa hoje vai ser bom. O inimigo não estava nada contente com este programa, mas certamente que Deus vai nos ajudar e certamente que aquilo que nós temos para partilhar nesta noite será de bênção para aqueles que nos estão a assistir. Bem-vindos a todos a mais um programa, terça à noite, hoje e a próxima terça-feira, com o pastor Hélder Luca, aqui desde Trajoso para o mundo, onde quer que vocês possam estar. São todos bem-vindos a ouvir e partilhar. Hoje o pastor Hélder estará também partilhando também o seu testemunho, mas até lá chegar vamos falar aqui um bocadinho também. Hélder, boa noite. Estás connosco há quanto tempo, Hélder, aqui no Ministério Trajoso? 4 meses, se a memória não me falha. O Hélder foi um reforço que veio agora, neste verão, para estar connosco, aqui reforçando aqui a nossa equipa da Ministerial Assembleia de Deus de Trajoso. E tem sido muito bom termos recebido o Hélder. São tempos que não são fáceis, estes tempos de pandemia que nós estamos a viver, mas a obra de Deus tem que ser feita e nós vamos em frente. Amém? Hélder, o teu nome, Hélder Luca. Luca não é um nome assim muito comum. Queres nos contar de onde é que vem esse nome? É assim, da parte da família do meu pai, não é? Os meus bisavós vieram para Portugal, imigrando de Itália, durante o tempo da guerra, e eles vieram ali da zona da Calábria, e o meu avô já nasceu cá, chamava-se Giovanni Di Luca, e teve sempre nacionalidade italiana, por opção dele. Casou com uma portuguesa, o meu pai já cidadão português, mas o nome fica, e o nosso nome de família é Di Luca. Di Luca, muito bem, sim senhor. Agora já sabemos que Di Luca significa que é de uma família italiana, mas a tua mãe é portuguesa. Portuguesa, sim. Portuguesa. De onde é que tu és natural, Hélder? É assim, essa é uma resposta complicada. Eu sou do Conselho de Mafra, acho que é a resposta mais... É isso. mais fácil. É assim, eu vivi um tempo da minha vida em Mafra com os meus pais, também no início, e entretanto também vivemos na Ericeira, onde a minha mãe é natural e onde a minha mãe habita atualmente, e também há uma forte ligação familiar com a Ericeira. Posso dizer que sou do Conselho de Mafra, acho que é o mais correto e o mais justo. Muito bem. Nasceste então num lar cristão evangélico? Sim, é assim, eu nasci em 1979, tenho 41 anos, e a minha mãe aceitou Jesus em 1980, um ano a seguir a eu ter nascido, há 40 anos, tanto ela como o meu pai, que não está connosco, está com o Senhor. Tanto ela como o meu pai aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador, e com altos e baixos difíceis no seguir a Jesus e na vida, mas que permaneceram sempre na igreja evangélica, sendo cristã evangélicos. Uhum. E tu, a tua história de vida, conheceste Jesus logo em pequenino, aceitaste Jesus, ou como é que foi a tua história? Não, eu frequentei a igreja, a escola dominical, a chamada escola dominical, escola bíblica para crianças, e andei na escola dominical durante alguns anos. Não me recordo propriamente a altura em que saí, mas foi por opção própria, penso eu, provavelmente no início da adolescência, não sei precisar mesmo ao certo,
mas no início da adolescência que eu saí, mas nunca tive um encontro como Jesus, um encontro como meu Senhor e como meu Salvador, um encontro real como Ele pode e quer proporcionar a cada ser humano. E como é que foi, portanto, não conheceste, pronto, a tua vida, pronto, moraste na casa dos teus pais, possivelmente, fizeste a escola? Eu comecei a trabalhar muito cedo, morei na casa dos meus pais até aos 22 anos, mas eu comecei a trabalhar muito cedo por opção, também por alguma rebeldia que ali no início da minha adolescência começou a entrar no meu coração. Comecei-me a tornar alguém bastante rebelde na escola e a querer-me afirmar. E, entretanto, saí cedo da escola, entre os 15, princípio dos 16 anos, à volta disso, e comecei a trabalhar por opção minha, não por pressão dos meus pais. Os meus pais sempre quiseram que eu estudasse e deram-me as condições para estudar, mas por minha opção assim o fiz. Queria ter o meu dinheiro, tomar as minhas opções e ser, de certa forma, livre. É isso. E começaste então a trabalhar em que área? Eletricidade. Eletricidade, ok. Eletricidade era a área do meu pai, do meu avô, do italiano. Okay. O meu avô trabalhou, assim, na altura não se chamava EDP, tinha outro nome, já não me recordo se era CRGE, mas o meu avô trabalhou na CRGE, o meu pai também começou lá e depois mudou para a EDP, do qual ele teve lá 36 anos, e por essa referência dentro de casa da eletricidade, achei que era o caminho, e por também algum aconselhamento do meu pai, achei que era o caminho que eu devia tomar a nível profissional, e então, pronto, trabalhei em eletricidade. E nesse tempo, como era a tua vida, Ângelo? A minha vida não era fácil, no sentido de, pronto, todo aquele problema ali na adolescência, princípio da idade adulta, de todos aqueles problemas de afirmação e tudo mais, e cada vez mais a rebeldia também, o procurar por algo, falta de preenchimento, um vazio, me fez entrar por vários caminhos, tentando me afirmar, tentando ser bem visto no meio do grupo, e então, ao trabalhar, eu ganhei um pouco de força entre os meus pais, tornei-me um pouco independente, ganhei capacidade financeira para, de certa forma, governar a minha vida vivendo na casa dos meus pais, e a partir daí comecei a tomar algumas opções que já vinham desde o tempo da escola, mostrando volto a frisar, alguma rebeldia, algum caminhar para os caminhos mais complicados. Esses caminhos complicados, o que é que achas? Era a procurar alguma satisfação interior, alguma afirmação? O que é que tu achas que te levou a ir para esses chamados caminhos complicados? Sim, foi exatamente isso. A necessidade de me afirmar no grupo, nos amigos, na própria terra, entre todos os jovens, e então comecei a entrar no caminho do álcool, das saídas noturnas, a minha timidez dificultava-me ao entrar no grupo, alguns complexos, alguns problemas, e então o álcool tinha essa capacidade de me desinibir, de eu me tornar alguém durante algumas horas que eu gostava de ser, alguém mais afirmativo, alguém mais forte, alguém mais visto e admirado de certa forma pelos outros,
mas, como tudo na vida, só por uma fase, enquanto nós ainda conseguimos ter algum controle da situação. É verdade. Foste trabalhando, foste fazendo a tua vida, casaste, ou entretanto? Não. É assim, entretanto, eu com 19 anos conheci a Cláudia, que é a minha esposa, de quem tenho 2 filhos já agora, a Sofia com 16 anos e o Daniel com 5 anos, e então eu conhecia e comecei a namorar com ela, eu com 19, ela com 16, e fomos viver juntos. Tinha eu 22 para 23, 22, e ela 22, 19. 19, ok. 19. E, Matemática está má. essa matemática, mas está bom, sim senhor. Depois vivendo, pronto, foste viver com ela, tiveste a tua menina, não é? A Sofia. Já vamos a essa. Ainda não chegou lá. Essa parte. E a nível. Entretanto, essa parte é um bocadinho mais para a frente. Ok. Tiveram alguns anos ainda sem filhos, foi isso? Sim, nós juntamos com 22 e eu fui pai com 26, passado 4 anos. Ok, 4 anos. E esses 4 anos foram felizes ao lado da tua companheira? É assim, esse vazio do que eu falava, que foi algo que sempre teve no meu coração, esse vazio, essa necessidade de alcançar algo, de faltar algo na minha vida. De certa forma, eu tinha períodos de grande felicidade, mas achava sempre que faltava algo e também questionava se este relacionamento era algo que me preenchia. Houve sempre dúvidas até o momento de ter um encontro com Jesus Cristo. Uhum. E conta-me um pouco. Diz que havia um vazio, né? Tinhas alguns problemas com álcool. Exatamente. Mas eras mesmo viciado, não? Cheguei a uma altura que, pronto, dentro do alcoolismo há vários tipos de alcoolismo, e não sendo alguém que começasse a beber de manhã ou que bebesse diariamente, era capaz de estar dias sem beber, mas quando bebia era muito difícil para mim não acabar de forma descontroladamente. Uhum. O normal era, quando começava a beber, era para beber de forma descontroladamente, e isso foi algo que foi, com o tempo, inicialmente, como a grande maioria dos adolescentes e dos nossos jovens, infelizmente, começa como uma brincadeira ao sábado à noite, à sexta-feira à noite, e depois, com o tempo, a coisa foi piorando, derivado de algumas complicações que também tive na vida, e o álcool tornou-se um refúgio para mim e uma necessidade em certa altura da minha vida. Certamente que a tua esposa, a tua mulher, não te apoiava nesse tipo de comportamento. Não. Foi algo bastante complicado para ela, para os meus pais, para os familiares chegados. Cheguei ao ponto de perder a carta de condução definitivamente, e foram tempos e anos difíceis da minha vida. Mas porque estavas alcoolizado, foste apanhado com álcool? Com excesso de álcool. Fui mandado parar por não respeitar um traço contínuo, fui a soprar o balão e excesso de álcool. Uau! Pois. E nesse período, pronto, penso que havia essa necessidade de procurar uma satisfação interior no álcool. E a nível espiritual, procuraste alguma saída, procuraste algo na área espiritual também para poderes preencher esse teu vazio? É assim, desde a adolescência houve sempre, de certa forma, uma busca espiritual, que ia tendo altos e baixos na minha vida. Havia alturas que eu procurava mais, havia alturas que não procurava,
eu sempre fui alguém que gostei sempre de ler, e então a partir da altura em que comecei a ter essa capacidade financeira por causa de ter começado a trabalhar, comecei a adquirir livros e a buscar algumas filosofias e religiões que iam me interessando e que eu procurava buscar conhecimento e ter um relacionamento com Deus, fazer a minha busca de ter um relacionamento com Deus. Queres dar alguns exemplos desses caminhos que tu procuraste, esse paz com Deus e esse relacionamento com Deus? É assim, eu nunca fui um conhecedor, não posso dizer que seja um conhecedor profundo do que eu procurei, mas o que eu procurei desde budismo, o espiritismo, até ao catolicismo, ao culto a Maria, indo a Fátima várias vezes, e eu procurava de alguma forma, de todas as formas, melhor dizendo, chegar-me a Deus e ter um relacionamento com Deus, mas que tal nunca veio a acontecer. Dizes que foste a Fátima várias vezes. Começaste a congregar, a cultuar, a participar nas missas, é isso que estás-me a dizer? Não, eu nunca frequentei propriamente dito e de uma forma com uma certa fidelidade ou com um certo compromisso, vamos assim dizer, a Igreja Católica. Era algo que esporadicamente, era algo como nós costumamos ouvir dizer, um católico não praticante. Nessa altura eu trabalhava fora do país, trabalhava no mar, e então levava um terço e fazia orações que me foram ensinadas na altura e procurava, quando pudesse e estivesse em Portugal, fazer essa chamada peregrinação a Fátima. Pagar uma promessa por aí, não? Mas, sim. Uma forma de me relacionar, era uma forma que eu pensava que me poderia levar a ter um relacionamento com Deus. E conseguiste? Não. É assim, o vazio que havia na minha alma, o vazio que eu sempre tive e o sentimento de culpa, que é algo que vem sobre a vida de todo o ser humano derivado ao pecado, aquilo que nos afasta de Deus, era algo que eu sentia e que o ser humano quer se libertar. Frequentaste também espiritismo. Procuravas que procurar o futuro, consultar os mortos? O que é que tu procuravas? É assim, eu desde procurar a libertar-me do vício que eu tinha, Okay. quando já estava numa fase assim um bocado mais descontrolada e fez-me perder um pouco o controle da vida. Há várias situações o procurar por ir à bruxa, e foi algo que fiz. Entretanto, por causa de um trabalho que fiz de eletricidade, tive conhecimento de alguém que andava nessas áreas, vamos assim dizer, e do qual acabamos por fazer amizade e fui de certa forma mentorizado por essa pessoa. Ok. Ele procurou ajudar à maneira dela, possivelmente, mas não encontraste solução. Não. O vazio na alma, essa falta de perspectiva de vida, o sentimento de culpa em relação a certas coisas que ia fazendo na vida, e como é óbvio que era de minha responsabilidade, e que eu não conseguia afastar isso da minha alma, e que tirava-me completamente a tranquilidade, a paz, a alegria de viver. Pensamentos de suicídio vinham à minha mente, pensamentos de divórcio, tendo tido sempre uma mulher que sempre foi alguém, mesmo uma dávida de Deus para a minha vida, alguém que sempre foi bastante amiga e que tentou-me sempre ajudar, mas
havia uma falta de preenchimento que eu apontava para todos os lados em relação a todas as situações. Hoje estás como pastor, claro, tiveste o encontro com Cristo. Queres-nos contar um pouco como é que isso aconteceu? Visto que teres andado por esses caminhos, quer a filosofia budista, quer até procurar no oculto, procurar também naqueles lugares de peregrinação, como Fátima. Conta-nos como é que tiveste o teu encontro com Cristo. É assim, o trabalhar de Cristo na minha vida foi algo que foi acontecendo aos poucos. Eu tive algumas pessoas, graças a Deus, que oravam por mim, investiam tempo em mim e que me iam dando alguma palavra, iam-me dando, na altura do mar, CDs de louvor, adoração. E, entretanto, eu pedi à minha mãe deu-me uma Bíblia e comecei a interessar-me. Entretanto, a minha história com Cristo é um milagre grande, é um agir de Deus muito grande, porque em determinada altura, quando eu já estava a pensar em me divorciar da minha mulher, de concretizar aquilo que já estava na nossa mente dos dois, ela por ter chegado ao limite da paciência, ter chegado a uma situação também de desespero, não é? E eu por não me sentir preenchido com nada na vida. E então o que é que acontece? Nessa situação, e voltando ainda há pouco que você falava acerca dos filhos, nessa situação o que é que acontece? Nós queremos que Deus nos presenteia com a Sofia, que foi algo que não foi projetado, e nos presenteia com a Sofia, que fez-nos segurar ali o casamento. E então, a Sofia, ao nascer, nós resolvemos fazer mais uma aposta no nosso relacionamento, e é nessa altura que eu falei com a Cláudia e disse-lhe, olha, os meus pais ensinaram desde criança acerca de ser cristão e evangélico, de seguir a Jesus, ter um compromisso com Jesus. Eu nunca tomei essa opção. Gostava de ir a uma igreja evangélica e dar essa oportunidade a Deus, se Ele existe, e que se pudesse revelar à nossa vida. E é interessante que eu estava no mar e a Cláudia é a primeira pessoa a ir à igreja, e ela foi à igreja sozinha. A Mafra não. Em Mafra não, a gente morava perto da Ericeira. Na Ericeira, ok. E não, mas a história, o interessante da história, o agir de Deus, porque Deus já tinha um plano. O interessante da história é que eu virei para a Cláudia e disse, olha, por ter alguns familiares que são crentes aqui na zona de Mafra e da Ericeira, vamos à Malveira, que a gente assim afasta-se de pessoas conhecidas, e nós vamos lá sem compromisso e sem haver aquela das pessoas nos conhecerem. Claro. Vamos fazer à volta de 30 e tal quilómetros e vamos à Igreja da Malveira. A Cláudia foi a primeira a ir. Foi-me comunicando, enviando mensagens e falando comigo ao telefone, como normalmente eu fazia, e foi-me comunicando acerca do bom que estava a ser para ela. Entretanto, eu, passado pouco tempo, vim de férias do mar. Eu trabalhava no mar, a fazer manutenção em navios, do qual eu estava lá 3 meses e depois voltava para um período de um mês em Portugal, depois voltava outra vez para outro período de 3 meses. E nessa altura, então, se abre a oportunidade de ir assistir um culto na Malveira, e foi uma luta tremenda. Nós estávamos quase a chegar à igreja e a Sofia vomitou e sujou as repinhas dela. Ela tinha poucos meses e sujou as repinhas dela. E, entretanto, eu virei-me e disse para a Cláudia, nós viemos cá no outro dia, a gente vem cá outra vez, melhor é voltarmos para casa, a miúda está assim. E a Cláudia agarrou-me na mão e disse,
hoje nós vamos. E vamos os dois. Eu tenho aqui a roupa, eu vou mudá-la. A gente vai chegar se calhar um bocadinho mais atrasados. Mas a gente vai entrar. E então nós fomos e ouvi a palavra de Deus. No final o pastor Oscar Segura fez o apelo para a salvação. E as palavras que eu fui ouvindo durante a mensagem chegaram-me à alma, chegaram-me ao coração, impactaram totalmente a minha vida. Consegui compreender naquele momento que Jesus era mais do que uma personagem histórica, era alguém real, que estava vivo, que se importava comigo, que apesar de tudo o que eu tinha feito na vida e tanta gente que eu prejudiquei, começando a prejudicar na minha casa, os meus pais, que iam perdendo a sua casa por causa de mim, mas naquele momento eu compreendi o quanto Jesus me amava, apesar de tudo o que eu fiz, que Jesus se importava comigo, que Jesus tinha ido uma cruz para perdoar todos os meus pecados, e no apelo da salvação só algo sobrenatural, porque o fazer o apelo numa igreja grande, com muita gente, o ter que ir à frente, uma pessoa tímida, uma pessoa que sempre detestou estar em posições de destaque, de visionamento, que só o conseguiria fazer estando alcoolizado. Então foi mesmo Deus tocar-me de tal maneira no coração que me fez ir à frente. E naquele momento compreendi realmente quem era Jesus, compreendi que ele realmente era real e vivo e que iria mudar toda a minha vida, e graças a Deus que assim o fez. É isso. E esse período que estavas no mar e que foste a primeira vez que foste à igreja, ainda continuavas a ter aquele excesso de álcool, aquele excesso de bebida, algum problema ainda? Ou já tinhas deixado de alguma forma gradualmente o vício da bebida? Antes de aceitar Jesus? Sim, sim, sim. Não. É assim, eu quando fui para o mar, eu era um indivíduo complicado, na chamada má vida, não é? Uhum. Alguém já com uns anos de experiência, alguém bastante conhecido na minha zona, derivado dessa vida. Mas eu fui trabalhar numa companhia internacional que tinha à volta de entre 60% a 70% de portugueses, e assim, homens a trabalharem sozinhos durante vários anos, não é? E encontrei lá homens já com 10, 20, 30 e tal anos de mar, sempre a fazerem aquela vida longe das suas esposas, sendo uma atividade difícil, e estando sozinho, muitos deles tinham situações muito piores do que a minha. E então, ao chegar lá, tendo cumprido com a parte profissional, porque eu venho, entretanto, o meu percurso profissional, eu quando saí de Portugal saio com uma firma falida por vários erros meus e pela situação em que eu estava a viver na vida. E quando eu vou para o mar, eu tenho a necessidade obrigatória de se ingrar e de conseguir trabalhar e ter o meu sustento. Mas o vício do álcool, de certa forma, com algum controle, porque se aquilo passasse um bocado das marcas que influenciasse, que houvesse uma influência no trabalho, era logo mandado embora, mas de certa forma encontrei lá pessoas que também tinham problemas com o álcool, e a situação continuou. Depois aceitaste Jesus e como é que foi o resto? Voltaste outra vez? Embarcaste? Sim, ainda estive lá à volta depois de aceitar Jesus, a memória não me falha, à volta de 4 anos, que ainda estive lá. O largar o álcool e alguns vícios que eu tinha
não foi algo instantâneo, foi uma luta, foi uma luta tremenda. Tive Deus, Espírito Santo a trabalhar na minha vida, tive uma igreja que me amava, que orava por mim, tive sempre a minha esposa ao meu lado e ela cá e sempre a crescer em Deus, em Cristo, e se envolvendo na igreja. E tive um pai espiritual, o pastor Oscar Segura, que também foi uma pessoa importante nesse processo de conseguir vencer todas essas situações que eu vivi. Muito bem. Conta-me um pouco também a tua chamada para o ministério, não é? Estavas embarcado, entretanto aceitaste Jesus, Deus foi fazendo uma obra na tua vida e hoje és pastor. Conta-me um bocadinho como é que Deus te chamou. É assim, eu ao fim de estar pouco tempo na igreja, comecei a ter sonhos em que partilhava a palavra de Deus, em que pregava, e o fazia de uma forma assim ousada, assim muito forte, para o feitio que eu tenho e que ainda tinha mais naquela altura. Aquilo para mim era impensável, era impossível de acontecer, por ter estudado pouco. Eu fui uma pessoa que estudei pouco, eu era uma pessoa que não conseguia ver a falar em público para pessoas, com um português muito fraco, então isso era algo completamente impensável para mim, era algo humanamente impossível de eu realizar, mas esses sonhos vinham durante a noite e sempre com bastante ousadia, de uma forma pujante, a partilhar a palavra de Deus. Nessa altura, eu toquei um bocado no álcool, porque o inimigo tenta-nos sempre afastar de Deus e afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós temos um propósito, todos nós temos um propósito que Deus tem para a nossa vida, e o inimigo tem esse papel de tentar nos afastar do propósito que Deus quer que a gente cumpra. E então, na altura, o inimigo me atormentava no sentido de me meter na minha cabeça a minha incapacidade, a vida antiga que eu tinha tido, que tinha que me impossibilitar de fazer algo, não era para mim, tu não és digno, isso não é para ti, tu não tens capacidade, tu estás a ter sonhos, mas isso são sonhos teus. E então foi uma luta tremenda, que me fez outra vez cair um pouco no álcool. E na altura eu ainda não tinha falado com a minha mulher acerca desses sonhos, e ao falar com a minha mulher disse: olha, o que tu sentes o que tu já tiveste de sonhos e começas a sentir no teu coração é algo que também tem vindo ao meu coração. Eu acho mesmo que há uma chamada sobre a tua vida, sobre esta casa. E entretanto, num dia em que eu tive uma crise com o álcool, ela chamou o pastor para ir lá à casa, e ele foi, e eu estava alcoolizado, tratei-o mal, e durante a noite aquele sentimento de culpa veio sobre mim. No outro dia pedi à Cláudia para irmos falar com ele, pedi-lhe perdão, já tinha pedido perdão à Cláudia sobre a minha atitude, e ele não sabia nada da minha boca, que eu sentia uma chamada, que tinha estes sonhos. A Cláudia também nunca lhe tinha dito nada, e é interessante que eu tinha sido batizado, mas num período, como é óbvio, que não estava outra vez com estes problemas com o álcool, e eu fui batizado, e ele pediu-me para eu dar um testemunho, e eu disse: olha, sempre que você queira que alguém fale, tem que ser a minha esposa, a Cláudia, ela é animadora, é alguém à vontade a falar. Isso para mim é completamente impossível, você nunca conta comigo para falar em público, eu não tenho essa capacidade. Então o cartão de visita, assim a bem dizer, ou o currículo do Elder que ele tinha era esse. E nessa conversa que nós tivemos, em que eu lhe pedi perdão pela forma como o tinha tratado e pelo estado em que ele me viu, ele virou-se para mim e disse assim: olha, Elder, eu tenho orado por ti,
e tu estás a ter esta luta com o álcool e outra vez, e eu sei porquê. Deus revelou-me, é assim, Helder, tu tens uma chamada de Deus, eu não sei, Helder, se tu vais ser um pastor, se vais ser um evangelista, se vais ser um presbítero, um ancião, mas que tu vais ser um homem que vais pregar a palavra de Deus. Deus tem falado-me ao meu coração. Eu nunca te ouvi falar em público, mas Deus falou-me isso. A partir daquele dia em diante, aquilo foi uma confirmação de Deus, que Deus e depois foi usando outras pessoas no futuro, porque essa passagem para querer entrar no ministério ainda teve um caminho, mas a partir daquele momento o problema do álcool ficou logo totalmente resolvido. A partir daquele momento a dependência do álcool deixou de existir. Deus deu-me vitória nesse aspecto. Hoje em dia posso beber um copo de vinho à refeição, uma cerveja, mas nunca mais me vi alcoolizado. Deus deu-me vitória aí. Amém. Então, depois desse período em que sentiste essa chamada, não é? E o pastor confirmou essa chamada, ainda que é uma história um bocadinho turbulenta, não é? No sentido que o inimigo atacou e assim com essa tentação novamente do vício, mas graças a Deus que Deus te deu libertação. Quanto tempo mais esperaste até poderes tirar o curso bíblico e para o instituto? Ainda mais alguns anos. Okay. Assim, eu vinha de uma situação em que tinha fechado uma firma e então consegui pagar dívidas que tinha e conseguir alguma estabilidade financeira, e estava-me a meter medo de voltar outra vez a uma situação não sustentável, não segura, e então foi um bocado complicado. Ainda demorou um tempo. Deus teve que se usar de pessoas que não me conheciam para me trazer uma palavra. Ainda demorou um tempo até tomar a opção de ir para o Instituto Bíblico e aprender mais acerca da Bíblia e acerca de Deus. Terminaste o Instituto Bíblico há cerca de 3 anos, 4, não me recordo. 3 anos. 3 anos. Foste servir na igreja local? Exatamente. Como eu dizia durante o meu testemunho, havia um propósito de Deus para mim ali na Malveira. Eu não aceitei Jesus em vão, não fui fazer 30 e tal quilómetros e depois a partir dali assisti cultos a 30 e tal quilómetros. Havia um propósito de Deus para mim na Malveira, e então eu, ao ser enviado para o Instituto Bíblico pelo pastor Oscar de Segura, entretanto, no primeiro semestre ele ainda era um pastor ali da igreja. Entretanto, a liderança espiritual foi assumida pela Igreja Reviver e para lá foi o pastor Armando Tavares, e eu, a partir dessa altura, já era com o pastor Oscar Segura, fazia colaboração na escala de cultos, pregando a palavra de Deus. E, entretanto, no segundo semestre do segundo ano de Instituto Bíblico, comecei a trabalhar a meio termo na igreja ali, no segundo semestre do segundo ano. Fiz o segundo semestre e o terceiro ano todo, partes da manhã no Instituto Bíblico e no restante do dia, como obreiro ali daquela igreja. Até terminar o Instituto Bíblico, estar a tempo inteiro a servir aquela comunidade ali, auxiliando o pastor Armando Tavares, do qual também foi bastante importante na minha caminhada e no meu crescimento como homem de Deus, e até ter sido consagrado há uns meses atrás. Bem, e o Senhor chamou-te para estar agora um tempo connosco, não é? Isto é, a obra de Deus é assim, estamos um tempo de um lado, outro tempo no outro, até que Deus vai nos chamando e nós devemos obedecer. E o Helder, desde agosto, que está connosco aqui em Trajoso, e tem sido uma bênção ter recebido o Helder e a família para estar cooperando este tempo connosco, e estará até que Deus o permita. Amém?
é uma alegria poder ter o Hélder connosco. Hélder, eu vou-te pedir para que possas trazer uma palavra de conclusão também, algum amigo, alguma senhora que nos possa estar ouvindo, que tem algum problema em busca da verdade, em busca dessa paz interior, ou até em busca de uma libertação de algum vício, de alguma adição. Podes-nos deixar uma palavra? O ser humano tem um problema de culpa derivado do pecado. O pecado afasta completamente o ser humano da possibilidade de ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é assim, o Hélder teve uma vida muito complicada, que prejudicou muita gente, com muito pecado. Mas todos nós pecamos, uns pecaram agindo, como foi o meu caso, outros pecam em pensamentos, e Jesus fala acerca disso, e o pecado afasta-nos da presença de Deus. O pecado impossibilita o ser humano de ter um relacionamento com Deus, e a única possibilidade de ter um relacionamento com Deus, e a Bíblia nos ensina, é através de Jesus Cristo. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a possibilidade de ter um relacionamento com Deus só é possível através de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo andou sobre esta terra, mostrou que era mais do que um homem, que era Deus, por tudo o que fez, por tudo o que disse. E eu queria te lembrar de algo que é histórico e que não se consegue apagar da história. Nós vamos celebrar em breve o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou na história, o Deus vivo, o Deus que todos imaginam, mas não conseguem ver, permitiu-se ver através de uma pessoa, encarnou Jesus Cristo. Deus fez-se homem, e ele andou sobre esta terra, habitou sobre esta terra, e a palavra de Deus diz que ele teve um comportamento completamente diferente do nosso. Ele não teve pecado, ele não teve culpa porque não teve pecado, e ele apresentou-se como santo, como puro, e ele foi uma cruz por causa da tua vida, por causa da vida miserável que o Hélder tinha, e nessa cruz ele permitiu-se morrer. Ele entregou a sua vida voluntariamente. Ele entregou a sua vida voluntariamente e pagou o preço do teu e do meu pecado, permitindo-te a ti ter uma vida eterna com Jesus Cristo, que começa hoje, se tu o aceitares no teu coração, e trazendo paz ao teu coração, a certeza da salvação, a certeza de que, independentemente da circunstância que tu estás a viver, tu um dia vais estar na presença com Ele para todo o sempre, e essa presença começa cá. Então, Deus pode te libertar, assim como a mim me libertou de qualquer situação que tu estejas a viver. Jesus Cristo tem esse poder, e eu deixo-te essa palavra, entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo, e tu vais ver, assim como o Hélder viu, a mudança, a transformação e a forma como ele traz paz à vida do ser humano. Obrigado, Hélder. Ok. Vamos ver. Estamos terminando de falar em Natal. Temos a revista Novas Alegria de Natal, já chegou. Os irmãos poderão adquirir na igreja. E este mês traz a reportagem, em que o pastor Hélder também esteve, dos nossos batismos, realizados em setembro, aqui na praia de Carcavelos. Né? Poderá ser a reportagem, está disponível na revista Novas Alegria. Também na capa, edição especial de Natal, com estes irmãos, embaixadores da paz. Temos aqui uma equipa desde médicos, GNRs também, investigadores, assistentes sociais, enfermeiros. Gente está na linha da frente, até nesta época também difícil que estamos vivendo este momento de Covid. Que Deus possa também abençoar estes irmãos, que possam ser também uma influência e uma bênção nesta sociedade que estamos a viver. Hélder, então, obrigado por ter estado connosco, e vamos despedir até a próxima semana. Cá estaremos de novo, e tivemos alguns percalços no início, né? Mas conseguimos entrar. Não foi de uma maneira como costuma-se dizer.
quando não se caça com cão, não se tem cão para caçar, vai-se caçar com o gato. Não conseguimos entrar aqui no programa, o Helder não conseguiu, mas entrou através do Facebook e retransmitimos. Mas para a semana, querendo Deus, o Helder estará connosco novamente, às 10 em ponto, aqui no canal. Queres despedir os irmãos, os amigos? Amém. Deus abençoe também.